Vamos lá, pessoal. Eu vou estar falando aqui sobre alguns ensinamentos básicos na nossa vida espiritual. E um deles principais aí que algumas pessoas têm muita dúvida é sobre o jejum. Como é que ela faz o jejum? Como é que ela jejua? Para que serve o jejum? Qual a finalidade, né, do jejum? Tem pessoas que jejuam para um propósito, para alguém, e eu vou estar explicando aqui sobre isso, algumas coisas. Então hoje eu quero falar sobre o jejum. Qual que é o propósito, qual a finalidade, como jejuar? Como é que eu faço? Eu estou começando agora, eu me converti recentemente, eu vim de outra religião, ensinamento, estou aprendendo com Cristo nesse momento, né? Para que serve o jejum? Qual o propósito de jejuar? Então, primeiramente, você tem que entender que o jejum, ele é para que você possa vencer a si próprio. Essa é a finalidade do jejum. Vencer a si mesmo. Quando você jejua, você está renunciando o seu desejo. Então você, através do jejum, vai aprender a se dominar. Você vai aprender a se dominar. Porque Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Nesse caso onde Paulo está falando, ele está falando sobre uma batalha espiritual. Mas é claro, para que eu possa vencer o espiritual, eu tenho que primeiro aprender a vencer a mim mesmo. Porque esse texto não está falando sobre a luta contra mim mesmo. Está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra familiares, não é contra ninguém. É contra as forças espirituais do mal. E para vencer as forças espirituais do mal, a gente tem que aprender a se controlar. A gente tem que aprender a vencer. O que a Bíblia vai dizer? Que a carne, ela milita contra o espírito. Exatamente isso. Há uma briga, há uma luta da carne contra o espírito. Então aí no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que existe uma guerra, uma luta, né? E a carne, ela briga contra o espírito, nossa vontade. Ela não quer que façamos a vontade do nosso espírito. E o espírito não quer que façamos a vontade da carne. Eles são opostos entre si. Você vai encontrar isso no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17 em diante. Então, a primeira finalidade do jejum é você aprender a renunciar à sua vontade. Você renunciando à sua vontade, você vencendo a si próprio, você vai conseguir vencer as forças do mal. Corretamente? Então, essa é a primeira finalidade do jejum. Aprender a vencer a si mesmo. Então a pergunta que fica é a seguinte, se a finalidade do jejum é aprender a vencer a mim mesmo, eu posso jejuar por algum propósito? Por exemplo, eu posso jejuar para o meu marido voltar, para a minha mulher voltar para casa, eu posso jejuar pelo meu filho, eu posso jejuar pela igreja, Você pode, né? A Bíblia, ela fala sobre isso, porque o jejum é uma humilhação. Você está se humilhando perante o Senhor, né? Isso é uma forma de você chamar a atenção de Deus. Você está renunciando à sua vontade e você, para um fim. Qual é esse propósito? Chamar a atenção do teu Deus, a atenção de Deus. Então, isso vai te fortalecer espiritualmente, porque você vai estar ofertando a Deus, é uma espécie de oferta, sacrifício, aquele momento de jejum que você está fazendo. E ali você vai incluir o pedido de oração, né? Vou jejuar por um propósito, vou jejuar pelo marido, pela mulher, pelo filho, pela igreja, pelo um emprego novo, e etc, etc, etc. Então, você pode, a Bíblia fala no livro de Esdras, né? Que Esdras jejuou pedindo uma jornada feliz. É isso mesmo. Então, no livro de Esdras, no capítulo 8, você vai encontrar ali o jejum que ele fez para se humilhar perante Deus e pedir uma jornada feliz. Tá certo?
respondendo mais sobre o jejum. Então, ainda falando sobre o jejum, o tempo. Qual o tempo que eu devo jejuar? Por quanto tempo eu devo jejuar? Eu devo jejuar 24 horas, 12 horas, 21 dias, 40 dias? Muitas pessoas que fazem essa pergunta e não sabem por quanto tempo ela deve jejuar. Eu aconselho sempre no começo a pessoa fazer jejum curto, né? Um jejum curto, até que o corpo dela possa se adaptar, né? Hoje a gente vive numa sociedade onde tudo é muito corrido, todo mundo corre para lá e para cá. Já não são os dias como na época de Moisés, do Senhor Jesus, em que jejuaram 40 dias e 40 noites, né? Direto. Então, você tem que... eu aconselho a fazer jejum curto. Então, por exemplo, exclua alguma alimentação sua. Exemplo, vou jejuar e não vou comer pela manhã. Eu costumo comer 6 horas, 7 horas da manhã. Eu não vou. Eu vou levantar de manhã, vou fazer a minha oração, vou apresentar meu jejum, vou orar a Deus e vou passar aquele momento sem comer, né? Sem tomar café e nada. Algumas pessoas podem tomar água porque a água não vai influenciar em nada, não é um alimento. Outras pessoas podem jejuar sem comer e sem água também. E você pode fazer ali, vamos dizer, sei lá, você costuma tomar café às 8, deixa para você tomar café às 10, né? E assim vai funcionar na tua vida, pode ter certeza. Você pode fazer no horário do almoço. Não é bom que você faça no momento que você esteja dormindo. Aí eu vou dormir, eu vou fazer um jejum e vou dormir. Então você não está renunciando muita coisa, né? Mas embora, dependendo da situação, a pessoa, por exemplo, começou a abrir o jejum à noite, ela não jantou, já excluiu a janta, aí ela vai dormir, aí é outra coisa. Então, você pode fazer sim um jejum curto, pode fazer todos os dias, pode fazer um dia sim, um dia não, 2 vezes na semana, conforme o Espírito Santo for falando, correto? O mais importante no jejum, isso aqui é importante, essa dica aqui essa aqui é grande, viu? Essa é terrível, essa tem que ser assim. O mais importante no jejum é que você esteja ligado com Deus. Você tem que estar ligado. E desligado daquilo que é carnal. Você só tem que fazer aquilo que é obrigatório. Por exemplo, eu estou jejuando e estou no meu trabalho. Então eu vou trabalhar normal. Mas eu tenho que estar ali desligado de conversas que não são boas. Eu não posso entrar em rede social, me envolver em conversinhas que eu possa dar risada e tal, me distrair. Não, eu tenho que ficar ali retirado, né? E ao mesmo tempo mostrar para as pessoas uma naturalidade, porque o Senhor Jesus ele explica sobre isso no livro de Mateus. Presta atenção. No livro de Mateus, no capítulo 6, por exemplo, ali o versículo 17, Jesus vai falar sobre o jejum, dizendo, olha, quando você jejuar, não tenta fazer como os escribas e fariseus que desfiguram o rosto para mostrar, estou jejuando, fica falando para as pessoas, olha, eu estou jejuando, é porque eu estou em jejum. Não, te retira. Tem que ser no secreto, você e Deus. E o Senhor Jesus disse, o Deus que vem em secreto, te recompensará. Então, o teu jejum é muito importante que ele seja em secreto, você e Deus, sem que as pessoas saibam que você está jejuando ou por qual motivo está jejuando, correto? Então, se mantenha ali ouvindo louvor, né? Se não dá para ouvir louvor, não ouça outra coisa. Leia a palavra, é importante, algum momento da palavra, tudo que envolve a palavra de Deus, o Espírito Santo, o reino de Deus. Durante o jejum, você tem que estar envolvido com isso. Se você se desfocar disso, então o jejum já não está valendo mais. Você quebrou, porque o jejum é espiritual e não é carnal. Correto? Ficou a dica aí do jejum? Deus abençoe. Segue para mais conteúdos, ok?